Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Papo Esporte. E dessa vez ultrapassamos as fronteiras. O Papo Esporte foi dar uma volta nos Estados Unidos, mas já eu conto essa história para vocês. E hoje o nosso entrevistado é um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, Dorival Júnior. Fomos até o CT Rei Pelé, em Santos, para conhecer mais sobre essa fera do futebol brasileiro. E é claro, o nosso Top 10, que está demais. No quadro Por Onde Anda, fomos a Porto Alegre saber por onde anda o ex-zagueiro do Internacional, Fluminense e São Paulo, o xerifão Regis Amarante. Você conhece Gineta? O Papo Esporte foi até os Estados Unidos saber um pouco mais sobre essa nova paixão do automobilismo. Tá imperdível. Agora com vocês, Dorival Júnior. Solta aí. Dorival Júnior. Dorival, obrigado. Um prazer. As portas aí. Pra mim. Dorival, o Papo Esporte começa lá no início, lá, tempo da chuteira, lá em Araraquara. Oh, faz tempo, rapaz. E coincidência, tem algumas coisas, né, que marcam. A minha estreia foi contra o Santos. Foi contra o Santos? Foi contra o Santos em 82, eu tinha acabado a Copa do Mundo, né? E a primeira partida, fiquei sabendo que ia jogar, inclusive, um pouquinho antes da partida. Até fui pego de surpresa. Sérgio Cléris era o treinador da Ferroviária, me colocou na equipe. E ele falou, você vai entrar com a função de marcar o Pita. Nossa, que função, hein? Tranquilo, né? E uma outra coincidência, no retorno, quando nós íamos jogar aqui na Vila, foi meu primeiro gol, foi contra o Santos também. Olha. Primeiro gol como profissional. Então, foi assim, situações. Eu praticamente iniciei a minha carreira, porque eu também queria jogar bola de todo jeito, né? Em razão do meu tio. Nasci ouvindo falar de bola dentro da minha casa, né? Sim. Dudu jogou muito tempo no Palmeiras, né? Sim, verdade. Fez aí História uma carreira maravilhosa, né? né? Aliás, eu brinco com todo mundo que ele jogou, eu vim só por trás. Mas foi em razão disso, então eu sempre me motivei, né, a tentar ser profissional. Depois aos poucos fui construindo carreira, né? Já saí pro Guarani vendido, daí comecei a rodar um pouquinho, depois fui parar no Palmeiras, Grêmio, Juventude, que naquela época, né, era uma parceria da Parmalat também. E alguns jogadores que sobravam no Palmeiras, de repente iam para o Juventude. Voltei novamente para São Paulo. E iniciei minha carreira depois como treinador. Já estava numa virada, né, 2000, 2001, aí. O Luiz Carlos Ferreira, que é um grande amigo, né, também havia sido meu treinador, me convidou para ser auxiliar técnico. Começou eu fui lá para jogar, Exatamente, eu fui na Matonense, né, que jogava o Campeonato Paulista, na época na Série A. Eu voltei lá para jogar novamente, e aí ele fez o convite, iniciei com ele, fiquei quase 2 anos e meio com o Luiz, depois meio ano com o Muricy. Virei diretor de futebol do Figueirense, então para você ver que eu rodei. E no próprio Figueirense acabei iniciando a carreira. Em 2003 fizemos uma campanha legal, fomos 10º do Brasileiro. Já iniciamos 2004 remontando o time, jogando e ganhando o campeonato regional, enfim. Então foi um início gostoso, né? Depois disso vieram algumas equipes, Sport Recife, Fortaleza, São Caetano. E aí eu comecei, Cruzeiro, depois Curitiba. Depois do Curitiba teve aquela situação com o Vasco, né? Em 2009, o Vasco estava na Série B e foi um trabalho também gratificante. Aí viemos para o Santos, foi em 2010, quando eu saí daqui, pegamos o Atlético Mineiro, que vinha numa situação bem delicada no Campeonato Brasileiro. Do Atlético fomos para o Internacional, conseguimos também lá outros campeonatos, a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Gaúcho, a classificação para a Libertadores, enfim. E de lá Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras e agora Mas quando tu estava no Figueirense, foi bem no início, como acho como a tua carreira, a Ferroviária precisou de uma ajuda. E tu... A gente estava sempre em contato, né? Eu tenho uma ligação grande, né? Araraquara, tudo. Hoje estou morando há 13, 14 anos já em Florianópolis, mas você não perde, né?
Tem jeito. As tuas ligações iniciais, a minha vida foi em Araraquara, né? Tenho muitos amigos lá dentro, gosto demais da Ferroviária que me colocou no mundo do futebol praticamente. Então, eu acho que é uma dívida também, né, de gratidão. Tive um início lá na Ferroviária, depois acabei indo para o Figueirense, onde aí sim eu tive uma boa entrada, né? Tu tem uma ligação forte com Santa Catarina, né, Adriano? Tanto que hoje Também. Tu mora lá, mas tu jogou lá. É engraçado porque eu havia ido, depois que eu vim para o Avaí, para o Guarani, eu fui emprestado para o Avaí, logo em seguida o Avaí me comprou. 2, 3 meses depois, o Joinville, que era o primeiro clube empresa, né, do Brasil, e isso foi em 86, 87, também me comprou do Avaí. E aí eu voltei de Santa Catarina para São Paulo. São José havia subido, e aí o São José me comprou aqui, me emprestou para o Curitiba. O treinador era o Leão, também no São José, o Leão também em Curitiba. O Leão assumiu o Palmeiras e eu acabei vindo do Palmeiras. Sim. Então foi mais ou menos uma sequência, assim, mas essa ligação ficou. E é engraçado que um dia eu falei, eu ainda volto para morar em Santa Catarina, mas falei assim aleatoriamente. De repente, em 2002, tô eu voltando para Florianópolis para ser auxiliar técnico do Muricy, aí então no Figueirense, né, que é o principal desafeto, né, do Avaí. Então joguei no Avaí, trabalhei no Figueirense, mas tenho carinho ali pelos dois clubes que foram importantes na minha carreira. Norival, para ti ser treinador, hoje tu precisa estar sempre estudando, né? Sempre se renovando as ideias, porque cada jogo é uma história, né? É verdade. Eu acho que muda muito. O futebol é muito dinâmico, né? E eu acho engraçado porque às vezes as pessoas falam, o treinador brasileiro ele não se recicla. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, nós não nos reciclamos, mas nós não temos nenhuma formação. É uma coisa interessante. Porque a verdade é que o brasileiro nunca se preocupou em formar. E no futebol em particular, nós nunca fomos grandes formadores. Mas como isso? É que nós tínhamos jogadores de altíssimo nível, que apareciam, que brotavam em todos os cantos do país. Então a nossa formação nunca foi uma formação de primeira, essa é a grande verdade. Nós nunca nos preocupamos com isso. Nós nunca tivemos a atenção. Nós não temos uma escola de formação. Só para vocês terem uma ideia, um treinador europeu, especificamente um treinador espanhol, ele precisa de 2.000 horas de estudo e trabalho para que ele possa ter a chancela da UEFA e possa trabalhar em qualquer clube do futebol europeu. Nossa. Nós temos uma ligação com a educação física que não proporciona mais do que 40, talvez 60 horas de estudos ao longo de 4 anos sobre a área, sobre a carreira, sobre a cadeira, né? Isso, futebol. Então é muito pouco, olha a diferença, 2.000 para 60 ou 40. E a educação física, naturalmente, ela cuida da formação de profissionais, de preparadores físicos que vão trabalhar em paralelo ao treinador. Sim. Mas não que necessariamente o treinador necessite do curso para que esteja apto a poder desenvolver a sua função. Então nós nunca nos preocupamos em ter um curso de formação de profissionais e de repente nós falamos em reciclagem. Então eu fico pensando, reciclar onde? Vou buscar o quê? Aí eu comecei a conversar com muitas pessoas, né? Treinadores aqui da América do Sul, treinadores brasileiros, amigos, né? Que estão também interessados, né? Em entender aquilo que está acontecendo com o nosso futebol. E tivemos a oportunidade de, por 3 anos, estarmos aí, hora viajando num canto, no outro. Sim. Mas é uma reciclagem que você tem que fazer. Então eu falo, e a grande maioria que não tem essa oportunidade, essa possibilidade de poder ir. Então não é correto isso. Então o ano passado nós fundamos a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Estamos com um projeto de lei em Brasília, primeiro pelo reconhecimento da nossa profissão, que a grande maioria dos treinadores do futebol brasileiro não tem nem sequer uma carteira assinada, só para que vocês entendam o universo aqui. E estamos lutando por isso, estamos apresentando à CBF um curso de graduação realmente, não esses cursos de fim de semana, que são os únicos meios nesse momento que nós temos de um contato maior,
que eu até valorizo, mas que não seriam o ideal para que formássemos um profissional. Exatamente. Então estamos propondo à CBF, tivemos ontem uma reunião, representados pelo nosso presidente, Zé Mário, Wagner Mancini, Alfredo Sampaio, Marcos Bocato, Dr. Décio Nierhaus, lá do Rio Grande do Sul, Olivério Júnior, que tem nos dado uma força muito grande, e alguns outros profissionais, Caio Júnior, que está fora, que tem realmente dado as mãos, Falcão, dado as mãos em busca aí de soluções, em busca de uma melhoria. E estamos apresentando aí, esse projeto de lei está em Brasília, está andando, e principalmente algumas sugestões da CBF para que comecemos a ter uma representatividade um pouco maior e um reconhecimento do profissional. Para que aí sim nós possamos fazer um curso de reciclagem, darmos a oportunidade para que nossos profissionais possam estar mais em contato. Então muita coisa tem que mudar. O futebol brasileiro, o importante é que ele se reinventa muito rápido, desde que nós proporcionemos condições para que tudo aconteça. Verdade, Dorival. Quer deixar algum recado para o pessoal de Santa Catarina? Primeiro, um grande abraço, né? E um agradecimento especial, porque não é fácil um estado acolher pessoas, né, de outros estados, né, e da forma como eu fui acolhido em Santa Catarina. Então eu tenho um ambiente fantástico lá dentro. Hoje eu sou praticamente, né, quase um mané, quase um manézinho. Adoro aquilo. Poxa, tenho uma ligação muito grande e muito feliz por estar vivendo já hoje há quase 14, 15 anos praticamente, dentro de uma cidade que eu tenho no coração e que eu indico para qualquer um que queira conhecer uma bela cidade com um povo fantástico. Santa Catarina está à disposição. Dorival, obrigado. Parabéns pelo sucesso. Um abraço para a família, Deus abençoe. Um abraço para o Edson, um grande amigo. Obrigado para a assessoria do Santos também, para abrir as portas. Obrigado, viu? Boa sorte. Foi um prazer. Valeu, beijo gente. a todos. Um abraço. Muito obrigado pela entrevista, Dorival. Um grande abraço para a sua família e principalmente para o meu amigo Edson. E agora o momento que o seu Verdade de Floripa mais gosta, o nosso Top 10. Solta aí. Muito bom esse Top 10. A gente quer ver o seu vídeo aqui também. Mande aquele momento engraçado, histórico, praticando esporte. Não fique fora dessa. Você lembra do zagueiro Regis Amarante, que começou a carreira no Internacional, passou pelo Fluminense, Cruzeiro, Ponte Preta, Juventude e também aqui no Figueirense? Estivemos com ele em Porto Alegre, onde nos contou um pouco da sua carreira e o que está fazendo atualmente. Por onde anda com Regis Amarante? Solta aí. Regis, grande zagueirão, xerifão. Como é que tá? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bom te ver. Igualmente. Regis, até contando aí pro pessoal aí, tu começou a tua carreira aqui no Internacional, né? Na realidade, eu vim pro Inter com 15 anos, né? Na época até tinha 2 juvenis, acho que como tem hoje, né? O juvenil A e juvenil B. Então era na época, como era 7-6, de 15 para 16, juvenil B. Vim pro Inter através de um amigo meu que conhecia, né? E eu tinha sido mandado embora do Grêmio.
E aí acabei vindo pro Inter falando que, ó, o seu Abílio dos Reis, né? Seu Conhecido Abílio dos Reis, né? O Argel falou bastante do seu Abílio também. Seu Abílio, né? Falar de Inter, Fala do seu Abílio. falar do seu Abílio na época, né? Tem muitas histórias e aí o seu Abílio, o cara falou, não, o seu Abílio que é o pessoal que foi mandado embora do Grêmio lá no Inter. E eu, Tá brincando. a primeira coisa que eu fiz, né? Peguei minhas coisinhas, fui embora pra casa, claro. Fui triste, né? Porque ninguém gosta de ser mandado embora. Claro. Até porque nessa idade de 15, 16 você sente muito, né? Aí na sexta-feira, acabou o treino, tô saindo assim e ele me chama. Isso eu não esqueço, né? Ele me chama e me dá teu nome aqui, o número de telefone, endereço. Eu pensando pra mim, pá, tô dentro, né? Pode ir embora. Pô, mandou embora? Daí assim, como assim, seu filho? Não, pode ir embora. Tá, tudo bem, vou embora. E aí, né, futebol tem essas coisas, né? E como meu pai trabalhava no banco, não, e aí você tem cliente, tem relacionamento. Sim. E o meu pai conhecia o Vasquez. E o Vasquez foi atleta do Inter, foi preparador físico do Inter, foi atleta do Abílio, foi preparador físico do Abílio e depois veio a ser preparador físico do profissional do Inter em 82, 3, 4. E meu pai trabalhava no banco e conheceu o Vasquez. Aí numa segunda-feira eles resolveram ir lá olhar o treino. E aí quando chegaram lá, o Vasquez era muito amigo do seu Abílio. Ó, Abílio, e o guri, o Regis e tal. Não, já mandei embora. Como assim? Não, mandei embora. Aí o cara treinou uma semana só, seu Abílio, vai mandar ele embora. Daí, naquele negócio de pai, né? Aí meu pai tava junto, aí meu pai, pô, seu Abílio, né? Pô, dá uma chance aí, né? Vamos fazer o seguinte, deixa ele um mês aí e tal. Se ele melhorar, aí tudo bem. Se tu achar que ele não tem condição, aí eu mando ele embora. Também, daí eu também já vou fazer ele estudar e trabalhar e se virar. Tá bom. E aí tinha o outro também, o preparador físico, o Elinho, que trabalhou no banco, conhecia o pai. Então isso aí me ajudou também, porque se você sabe que o preparador físico está diariamente em contato com o técnico, né? Então ele pode estar falando, ó, o cara tá bem, o cara tá melhorando, o cara tá assim, porque o nome dele é Elinho, né? Então foram pessoas importantes na minha trajetória dentro do Inter para mim poder alcançar meu objetivo, que era jogar no profissional. Tudo, né? Ah, sim, isso aí são coisas que eu não esqueço. De vez em quando, claro que a gente esquece um pouco de alguém, de outro, mas no interior da pessoa, no interior tá ali. Tu passou por vários clubes grandes, né, Regis? Vários, Fluminense, São Paulo, Cruzeiro. Mas qual foi o clube assim que tu achou assim que foi a tua melhor fase como zagueiro? Não, tirando o meu início de Inter, né? Que foi tipo logo que eu surgi, pô, foi bom demais, né? Nossa. A gente foi campeão gaúcho, depois a gente já engrenou no brasileiro. Eu fui um dos destaques, né, dos zagueiros na época, né? Eu era um cara novo, 21 anos, 97. E depois do Inter, a minha melhor passada foi no Fluminense. No Fluminense. Que foi 2 anos e meio. Foi tipo, vestir a camisa mesmo, sabe? Eu sempre falo pra rapaziada, eu cheguei no Fluminense, eu saí do Inter, cheguei no Fluminense, eu e meu pai, peguei minhas coisas e tal, mandaram as passagens, fomos pro aeroporto e tal, descemos no Rio e pegamos um táxi e fomos a Laranjeiras. Né? E chegamos lá e tal, nunca me esqueço, falar com o Américo Faria, que na época era o gerente de futebol, que era o manager. Aí, não, espera um pouco aí. Não, mas eu sou jogador contratado. Não, espera. Aí tal, aí aquela burocracia, pô, liga pra cá, liga pra lá, não, tá fulano aí, tá, é esse mesmo? Não, é esse, tá. É esse Passei mesmo. E tal. E pra te ver, você tá acostumado que, pô, né, chegar num lugar, tem alguém te esperando, entendeu? Tem um motorista do clube, vai, te leva, né? E aí aquele negócio, isso aí foi me motivando, né? Mas tu jogou no Figueirense também, né, cara? Joguei no Figueirense, tive uma passagem lá, infelizmente, né, não foi uma passagem muito boa, porque eu acabei me lesionando muito, mas é um grande clube, é um clube que tem uma boa estrutura, dá uma condição para se jogar, dá uma condição para um técnico de futebol. E por onde anda o Regis hoje?
Hoje eu já parei de jogar faz 5 anos, né? Em 2010 parei no Vila Nova de Goiânia. Aí no Vila Nova o presidente me chamou, queria que... Não, Regis, eu vejo, eu acho que tem potencial para ser técnico e tal. E aí eu fiquei meio assim, né? Fiquei com o pé atrás. Pois é, tal. Aí me convidou para trabalhar com eles lá, que eles iam montar um sub-23 e tal, até o final do ano, que na época isso aí era em junho, né? Queria montar para já preparar uma gurizada nova pro outro ano. Aí eu acabei falando para ele que no momento eu acho que era melhor eu parar e vir para casa, pensar bem, descansar, dar uma relaxada, curtir um pouco a família, porque a minha filha também era pequenininha, tinha 1 aninho e pouco. E aí eu vim para casa, pensei, né, tentei fazer algumas coisas e aí acabou me direcionando para a parte de campo, né. Ser treinador mesmo. Aí acabei fazendo curso de técnico no Sindicato dos Treinadores. Fiz o curso, fiz estágio com o Oswaldo, com o Dunga, com o Cristóvão ano passado no Fluminense, né? Acompanhei os treinos lá. E já assumi 3 equipes, tirei o Rio Pardense. Rio Pardense foi muito rápido, né? Era só 6 jogos, com a lutando contra o rebaixamento. E acabei alcançando o objetivo, que era tirar o time do rebaixamento. Mantive o time na divisão de acesso e no outro ano já assumi o Brasil de Farroupilha. E na Avenida, o ano passado, né, eu tive, né, fiquei até faltando ali 3, 4 jogos pro final do acesso, né, e aí acabei saindo as coisas de futebol. Claro. Regis, deixa uma mensagem pro pessoal até que tá começando, o pessoal lá de Santa Catarina, sei que tu vai bastante para lá. Deixar uma mensagem para todo o povo de Santa Catarina aí, um abraço, gosto muito da cidade, conheço ali as praias também, Rosa, né, Rosa, Garopaba, Silveira, gosto muito de ir junto com a minha esposa e com a minha filha. E daqui a pouco vai se saber, né? Daqui a pouco eu posso vir a trabalhar Tá aberto, né, Regis? no estado. Tá aberto a negociação aí. Faz parte isso aí, daqui a pouco as coisas acontecem, você vai, faz uma campanha boa, já abre outras portas. O mercado é assim, a gente sabe, para tudo tem começo, que nem quando eu comecei, como tu começou como atleta, né? Desde 9, 10, 11, 12. Então isso aí é uma trajetória. Então hoje, né, eu tenho 4 anos já como técnico, né? Tô fazendo a minha trajetória e a gente sabe que os objetivos são de alcançar o máximo, mas para isso você tem que passar por etapas. Então, e eu hoje cada vez mais me sinto preparado. Maravilha. É disso. Obrigado, cara. Prazer, um abração. Obrigado, te ver. Tenho te acompanhado e parabéns pelo programa aí. Obrigado. Aí, gente. Regis Amarante de Lima Quadros. Que bom ver você, meu amigo, e saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Muita sorte nessa nova carreira. E diretamente dos Estados Unidos, com o apoio da Contrata Studios, vamos mostrar para você um pouco mais dessa nova competição, a Gineta. Solta aí. Gineta was formed in 1958, and in 2005 Lawrence Tomlinson, the chairman of L&T Group, bought Gineta and really has transformed it into this pretty big company that we're looking at now. If you look where I've taken Gineta, from a cottage industry to a company that's supplying world-class race cars all over the world, you can see where it's going. Gineta has a massive future ahead of it. We run 4 championships in the UK, as well as lots of other cars racing throughout the world in GT championships, and we're building up a strong customer base throughout the world. So it's a great place to be involved with, and really enjoy all the variety that we get. We're currently making road cars in the UK, British cars, and we're selling them in places like Australia, Brazil, Italy, Germany, France, even in Japan. It's unbelievable.
união da Gineta com essa ideia de desenvolver um produto para oferecer um custo-benefício muito interessante aos pilotos foi muito boa. Eu sou representante para toda a América da Gineta. Aqui nos Estados Unidos, nós iniciamos na Flórida e temos ideia de ir para Nova York. E já vamos começar a partir do começo do próximo ano um trabalho na América Central. E no Brasil, paralelamente, a gente quer sim desenvolver a marca não só aqui nos Estados Unidos, onde eu consegui um excelente trabalho, mas na América Central e no Brasil. What differentiates Gineta from all other manufacturers of race cars is the championships we run start for people at 14 years of age and goes all the way in a motorsport ladder, allowing them to develop through to Le Mans or even to Formula One. So what we've got in our junior series now are the Jenson Buttons and Lewis Hamiltons of the future. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a gente começou a utilizar a Gineta como um carro de competição. A gente se sentiu muito confortável e confiante. É um equipamento que entrega aquilo que se propõe. É um equipamento confiável para uma endurance. Isso dá tranquilidade para a gente. E é muito prazeroso. O carro é fantástico, o Adolfo faz um trabalho maravilhoso, deixa a gente muito confortável, que é isso que vale a pena. A gente vem aqui para se divertir. É um carro super bacana de andar, entendeu? Um carro super tranquilo, que não cansa, um carro que bom para uma corrida longa, né? Que a gente acaba nem trocando o pneu. A maioria dos carros são mais rápidos que o nosso, eles têm que fazer paradas a mais para combustível e troca de pneu. Então a gente mesmo com um carro mais lento acaba sendo competitivo no final da corrida. Os carros tendem a ser equilibrados, ou seja, homogeneizados com o mesmo setup. E dirigir um bom carro. E o carro é um carro que dá prazer de dirigir, um carro suave, de boa potência, de pouco desgaste, pouca quebra, então é bem interessante. Os carros que competem normalmente são carros de rua transformados, que são os GT3, e esse é um carro construído para corrida. Então ele tem uma equivalência entre suspensão, motor, freio e o conjunto inteiro, o câmbio, que te propicia andar bem quanto os outros carros mais fortes, porque é um projeto bem estudado, então permite um equilíbrio muito interessante. A G40 me surpreendeu, sinceramente, foi um carro que eu não esperava ter o desempenho que eu tive esse ano aqui nos Estados Unidos. É um carro super seguro, super fácil de guiar. Em momento algum, durante todo esse ano de campeonato, eu levei um susto com esse carro. Um carro que não tem tanta potência, mas para mulheres, jovens que estão saindo do kart agora, é o carro perfeito. Eu acho que o carro favorece muito os Gentleman Drivers, não é um carro difícil, é um carro muito prazeroso, ele é muito desafiador, o piloto, então por isso que estimula bastante as pessoas virem aqui andar, mas é um carro que não é complicado, ainda mais agora com esse upgrade que eles fizeram com o câmbio agora, que é o pedal shift, que é a borboleta, mais um facilitador, acho que é ainda mais um gostinho para o Gentleman Driver vir aqui se divertir bastante. Pura adrenalina. Valeu Contrato Studios e meu amigo Beto Link. Tamo junto, Beto. Infelizmente o Papo Sport chegou ao fim. Quer rever estes e outros programas do Papo Sport? Acesse as nossas redes sociais, assista e deixe a sua opinião ou sugestão. Na próxima semana, o Papo Sport vai até o gigante da Beira-Rio, no Internacional de Porto Alegre, conversar com um dos grandes zagueiros do futebol mundial, Juan. Então não perca, todas as quartas, às 13 horas, o Papo Sport, aqui no SBT.